mensagem da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Larson, Jim Mosley, e nós estamos muito contentes e felizes de estar com você. Vamos continuar de onde paramos no programa passado. O 15º capítulo de 1 Coríntios, vamos começar com o versículo 11, por favor. Então, ou sejam eles... Neste caso, os outros apóstolos. Assim pregamos. O que eles pregaram? E assim haveis crido. Os falsos ensinadores tinham tentado desviar sua fé da ressurreição vindoura, permitindo ao leitor entender que a ressurreição e o arrebatamento são o mesmo. Então, nós encontramos o problema aqui de falsos mestres vindo e, obviamente, alguns deles eram muito instruídos e outros falavam bem e tal, conheciam bastante a lei de Moisés, mas de uma forma errada. E então eles estavam transformando algumas pessoas, mudando o coração deles na direção para onde eles já não acreditavam mais na verdade. Entenda, quando Paulo ia até um certo lugar e construía uma igreja, como ele fez na cidade de Corinto, isso é algo de lado, não tem nada a ver com o assunto, mas eu já estive, o Jim também já esteve ali, o Bob deve ter ido também. Eu já estive nas ruínas de Corinto e não há uma cidade ali agora. Era um lugar muito bonito para uma cidade, mas não existe mais nada lá agora. De qualquer forma, Paulo, se eu estou me lembrando bem, ele saiu de Atenas, onde ele tinha ministrado no Areópago e depois na cidade por alguns dias e por aí vai. E eles tinham pessoas que traziam alguns assuntos e Paulo aproveitou aquilo e ministrou e pregou o evangelho. Mas de qualquer forma, o Senhor o chamou agora para ir a Corinto. Corinto era uma das cidades mais aborrecidas do mundo, talvez a mais aborrecida. Era conhecida por duas coisas. Primeiro, filosofia, pois tinha produzido 2 ou 3 filósofos famosos daquela época. E em segundo lugar, por mais estranho que fosse, vícios. Haviam mais de 100 prostitutas do templo e só Deus sabe quantos mais da variedade comum na cidade de Corinto. Então, Paulo chega até essa cidade para começar uma igreja, e foi o que ele fez. E muita gente foi salva, muitas vidas foram transformadas. Ele pregou o evangelho. Aqueles com ele pregavam o que Deus tinha dado a ele. E vidas foram gloriosamente transformadas. Olha, não há nada como uma pessoa que recebe a Cristo e a alma delas é salva e a vida é transformada para melhor, eu tenho que mencionar. Então Satanás, ele trazia falsos apóstolos, alguns de Jerusalém ou de qualquer outro lugar, e eles estavam mudando a cabeça das pessoas para ficarem contra Paulo e colocando o coração deles contra Paulo e os que estavam com ele e tentando trazê-los para o lado da lei e que evidentemente obtiveram êxito com alguns. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava escrevendo para pessoas que tinham sido atrapalhados, eles tinham sido bombardeados, essa não é a palavra que eu quero, tinham sido alimentados por uma mensagem cheia de lei e tinha removido eles da graça e agora eles estão correndo risco de perder a sua alma se continuassem nessa situação. Muito bem, vamos continuar. Ele disse para eles, assim pregamos, assim haveis crido. Sabe, antes da gente continuar aqui, uma das coisas que Paulo fez, que eu acho que nós tínhamos que marcar aqui, no verso 11, ele realmente desvia a atenção dele mesmo. Ele está dando testemunho aqui. No versículo 10, da graça de Deus,
produzindo quem ele era, mas também produzindo e trabalhando nele, produzindo o ministério efetivo que ele tinha, onde ele trabalhava muito mais do que os outros apóstolos. Mas ele aponta para algo aqui, que ele não, acho que no versículo 11, ele não está ostentando sobre ele mesmo. Ele está desviando a atenção longe dele e apontando para o evangelho. Mesmo, verdade. Porque ele diz aqui, se foi eu ou eles, então nós assim pregamos. Querido, certo. Então, se fui eu que trouxe você para o evangelho, ou um dos outros apóstolos, ou seja quem for, eles trouxeram, você acreditou no evangelho verdadeiro, e você foi salvo, você acreditou. E eu acho que Paulo aqui, ele está mostrando seu coração, ele está desviando a atenção, ele está mostrando que não tem nada a ver comigo, mas é o evangelho mesmo, que é verdade, importante. é o evangelho, mas os dois não podem ser separados, o pregador e o que é pregado. Você não tem como separar os dois. Você pode dizer, eu aceito que ele está pregando, mas eu não gosto dele. Ou, eu gosto dele, mas eu não gosto do que ele prega. Olha, você não tem como seguir esses caminhos. Se você aceitar de uma forma correta e você aceitar a pessoa, não significa que você pensa que ele é Deus ou nada assim. E você respeita a pessoa, então você respeita o que ele prega, se você acredita. Não há como separar os dois aqui. Irmão Swagger, a palavra pregar no grego quer dizer proclamar como mensageiro. E essa pessoa andava na cidade gritando e levando as novidades nas ruas da cidade. Essa pessoa podia repetir e repetir em todos os quarteirões a informação e está pensando em outra coisa porque ele estava acostumado. Mas a proclamação do evangelho que está se referindo aqui, como você disse, o pregador e a mensagem são inseparáveis. Eu acho que em Filipenses 3:12 diz que ele foi preso por Jesus Cristo para este propósito, em outras palavras. Ele experimentou o efeito da cruz, do nascimento, crendo em Jesus Cristo, quando ele fez isso e morreu por mim na cruz. E essa pessoa, Deus toma conta dela e chama para pregar, e ela faz uma proclamação, ela proclama a verdade de Deus, e são inseparáveis, eles têm uma experiência. Então, anjos não podem fazer isso. Um dia eles vão pregar no futuro, mas um anúncio. O pregador hoje, isso aqui está falando que Paulo era esta pessoa, chamada de Deus e ungida pelo Espírito Santo. Ele pregou o que ele tinha experimentado. E acima de tudo, ele experimentou o resultado da palavra da cruz, a mensagem da cruz, que havia sido revelado a ele. E uma vez que você tem esta revelação, essa iluminação da palavra, porque Paulo ele tinha muito entendimento no Antigo Testamento, especialmente no sistema sacrificial e sacerdócio e tabernáculo. Então, ele tinha essa revelação. Esta é a resposta que eu busco de como viver para Deus. Sabe, ele não nos diz quais eram seus problemas, mas você disse antes, e o Lauren também, Romanos 7 nos diz que Paulo tinha esse predicamento antes de crer. Verdade. Ele não podia encontrar aquela vitória, mas quando a revelação da cruz veio, e pela fé e pela obra de Cristo. Então ele proclama aqui, e ele ensina também, explicando esta mensagem. Nós vamos descobrir aqui que ele disse, acreditaram, e eles estavam caminhando da forma certa, vivendo da maneira certa, mas agora começando a acreditar em algo falso, e que eles aprenderam que a ressurreição não existe. Esse ensinamento falso vai afetar o seu caminhar. Claro que vai. Vai te machucar muito. É prejudicial. Olha, vamos ler aqui o versículo 12. Isso vai te ajudar a entender o que estamos dizendo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos? Alguns, na verdade, negavam a reconhecer a doutrina da ressurreição. Então, vemos aqui que falsos mestres tinham entrado nessa congregação